Olá pessoal, eu sou o professor Luciano Júnior e nós vamos para mais uma aula do Ondatec, Conhecimentos Gerais, História. E a onda de hoje é compreender como se deu a expansão marítima europeia e a colonização da América. Vem comigo nessa onda! Pois bem, nós vamos hoje tentar discutir o processo das expansões marítimas modernas e seus impactos para o comércio mundial. Esse é um tema bem interessante porque nós vamos tentar entender como é que os europeus eles chegaram à América via processo de expansão marítima. Nesse sentido, para nós começarmos nossa aula, cabe a gente perguntar por que os europeus navegaram. A gente tem que entender que no período em que as expansões, as grandes navegações, o processo de expansão marítima começou, as rotas de comércio via mar Mediterrâneo, elas haviam sido fechadas e os europeus tiveram que buscar novas rotas para chegarem até o Oriente, mais especificamente chegar até as Índias, onde eles realizavam várias transações comerciais com os orientais. Nesse sentido, foi necessário a busca de novas rotas para fugir dos bloqueios que haviam ocorrido no mar Mediterrâneo. Outra questão que nós temos que levar em consideração é que, com a crise do sistema feudal, a gente vai ter um fortalecimento das monarquias europeias e, nesse sentido também, um fortalecimento da classe social que a gente chama de burguesia, e é exatamente uma parceria entre a burguesia e as monarquias europeias que vai contribuir para o desenvolvimento dessas expedições marítimas. Outra questão importante que deve ser lembrada é que, nesse período, invenções náuticas, como a bússola, o astrolábio e o próprio desenvolvimento das caravelas, como um barco que dava uma maior mobilidade para os navegadores nesse processo de navegações marítimas, serão bastante importantes. E, por fim, a influência do renascimento cultural. Por quê? Com o renascimento cultural, vai se abrir espaço para a pesquisa, vai se abrir espaço para a curiosidade. A mentalidade, a partir de então, ela vai sair de uma mentalidade teocêntrica, para uma mentalidade antropocêntrica. A gente vai ter a busca pelo conhecimento, a gente vai ter um processo de experimentação na produção do conhecimento, que inclusive vai servir mais na frente como uma das bases para o desenvolvimento do paradigma científico moderno. Tudo isso, por fim, junto aí, vai contribuir para que os europeus eles pudessem desenvolver esse processo de expansão marítima. E, nesse sentido, cabe aí deixar uma pergunta para a reflexão de vocês. Pensem aí, discutam depois com seus colegas, com os seus professores e professoras, como é que a tecnologia ajudou os europeus a conquistarem o mar? Tenta pensar nessa questão. O que é que você acha que contribuiu em termos de tecnologia para o desenvolvimento das navegações marítimas? Em que é que essa tecnologia, a gente citou aqui ainda agora algumas, como por exemplo a bússola e o astrolábio, mas em que é que isso contribuiu para que eles pudessem se lançar ao mar e chegarem a novos territórios, inclusive territórios que ainda não eram conhecidos, como o continente americano, que é o que a gente vai tentar ver daqui a pouco. Mas vejam, outra questão importante. Quem liderou as navegações? Um aspecto a ser mencionado é que Portugal ele pôde se lançar primeiro aos descobrimentos marítimos. Por quê? A gente falou agora há pouco com relação à questão das monarquias nacionais. Em 1385, Portugal
diferente do que vai acontecer com a Espanha, que estava envolvida em um processo de guerra contra os muçulmanos, na chamada Guerra de Reconquista da Península Ibérica, Portugal ficou meio que isolado desses conflitos externos e pôde desenvolver, pôde unificar a sua monarquia mais cedo do que os demais estados europeus daquele período. Então, em 1385, Portugal já era um reino unificado e, devido a essa estabilidade política pela unificação do reino, ele teve condições de se lançar ao mar primeiro do que outros países da Europa naquele período. Então, ele sai aí em rota, né, pelo sul da África até as Índias, né, as embarcações portuguesas elas vão navegando seguindo a rota do continente num processo que a gente chama de navegação de cabotagem, né, sem se distanciar muito para o alto mar, seguindo ali as bordas, né, do continente, até que eles conseguem passar ali pelo extremo sul do continente africano e chegar até o Oriente. A Espanha já vai fazer diferente. Ao invés de seguir para o sul e contornar o continente africano, como fez Portugal, ela segue rumo ao oeste e, nesse processo, termina chegando à América. E mais na frente, Inglaterra e França, juntamente com a Holanda, também iniciam esse processo de navegação e chegam a conquistar alguns territórios. Para a gente tentar entender um pouco do que eu disse, eu coloquei aqui um mapa e a gente observa, nesse processo aqui, a gente tem Portugal, né, seguindo as suas rotas, né, de navegação, e a navegação de cabotagem que eu falei é essa linhazinha aqui, ó, vermelha, onde ele vem sem se afastar muito do continente e mais na frente eles conseguem, né, contornar aqui o continente africano rumo às Índias. Para a gente conduzir aqui para o final, uma coisa que vai acontecer é que, naquele momento, né, quando a gente falava, né, no mundo que se conhecia até então, né, o chamado Velho Mundo, a gente está se referindo ao continente europeu, africano e asiático. Era o mundo que se conhecia naquele período. Porém, como eu falei agora há pouco para vocês, os espanhóis eles vão chegar à América. Então, vai haver um contato, né, com outros territórios e o resultado desse encontro entre continentes, né, do Velho Mundo com o Novo Mundo, que é o continente americano, ele vai gerar algumas questões, como, por exemplo, em termos de América, a gente vai ter a conquista, né, da América pelos europeus e o início do processo de colonização, onde essa colonização inicial será uma colonização de exploração, onde nações como Portugal e Espanha, principalmente, vão começar a iniciar um processo de extração de recursos naturais que serão escoados do continente americano para o continente europeu. Outra questão, com relação à África, nós vamos ter o processo de escravização que vai ser imposto pelos europeus às populações africanas e o início, né, do comércio de pessoas via esse processo de escravização. Então, a gente vai ter muitos negros e negras, né, que serão aprisionados pelos europeus, escravizados e enviados para outros continentes longe dos seus locais de origem. Com relação à Ásia, a gente vai ter uma intensificação das trocas comerciais de especiarias, tecidos e porcelanas, e tudo isso levando em consideração que o centro político, né, o centro econômico, o centro de tomada das decisões para essas navegações, né, e para todas as ações de comércio, né, e ações envolvendo o processo de escravização vão partir da Europa. Para a gente finalizar, tratar um pouco das consequências, né, das navegações. Eu falei ainda há pouco que a gente teve um processo de escravização no continente africano.
Isso vai levar também a um processo de destruição de culturas. E a gente vai verificar isso muito mais entre as populações indígenas, que inicialmente aqui na América também serão escravizadas pelos europeus. Então, o processo de escravização de pessoas ele vai ser imposto aqui na América, né, com as populações indígenas, e mais na frente, europeus vão trazer para a América os negros e negras escravizados. E isso vai ser vai contribuir para que a gente tenha a destruição, por exemplo, de culturas indígenas na América. Escravização de milhões de africanos. O mote desse processo de expansão marítima, né, era a expansão do cristianismo, principalmente, né, depois de 1520, 1530, porque na Europa vai haver o que a gente chama de reforma protestante, e os cristãos católicos europeus, eles começam também a enviar colonos, né, para outros continentes, visando expandir a fé cristã em resposta à reforma protestante que vai acontecer na Europa. O surgimento do comércio mundial e novas desigualdades. Inclusive, há alguns autores que tratam esse processo da expansão marítima como sendo um processo de globalização mais antigo, né? Porque existia, como eu falei para vocês, o velho mundo, né? Europa, África e Ásia, mas a partir daí, com a chegada da América, vai haver uma troca, né? Não somente de culturas, mas também uma troca econômica, e o centro econômico que estava ligado ao mar Mediterrâneo, ele se desloca para o Oceano Atlântico. Então, essas serão as consequências, né, desse processo, e para a gente tentar entender, o que a gente viu até agora, vamos ver como é que isso aparece em uma questão. Observe a questão aqui. Durante a expansão marítima europeia, iniciada no século XV, os europeus estabeleceram diversas rotas comerciais pelo Oceano Atlântico, Índico e Pacífico. Essas rotas conectaram diferentes continentes e promoveram trocas de produtos, culturas, conhecimento e pessoas. No entanto, essas interações também geraram grandes impactos sociais e econômicos, principalmente para os povos da África, Ásia e América. Com base nesse contexto, assinale a alternativa que melhor representa essas conexões globais promovidas pelas navegações europeias. Então, aqui nós temos as alternativas, que vocês podem observar aí com mais calma, mas vamos tentar lembrar o seguinte. Eu falei para vocês que até então existia um bloco, né, que a gente chama de Velho Mundo, e com a expansão marítima a gente vai ter ampliação dos mapas, né, e a gente vai ter a intensificação de uma atividade comercial. Nesse sentido, a gente poderia responder a questão aqui, apontando como correta a letra B. As rotas do Oceano Atlântico conectaram Europa, África e América, promovendo trocas comerciais, a colonização americana e o tráfico de africanos escravizados. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e fica aí para vocês, por esse QR Code, um teste para ver se vocês compreenderam o que a gente acabou de trabalhar aqui com vocês. Espero que vocês possam realizar o teste e lembre-se, qualquer dúvida, conversem com o seu professor, a sua professora. É isso e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.